E aí hoje, dando sequência ao nosso tema, eu vou fazer com vocês a avaliação física e também a tricoscopia na nossa paciente modelo. Mas antes eu quero apresentar aqui para vocês um material que preparamos, né, através de um slide, para que vocês consigam também visualizar e agregar mais conhecimento em relação à parte da tricoscopia. Lembrando que lá na plataforma do Induca tem um curso da doutora Denise Braga, que é o Diagnose, que é maravilhoso para você, principalmente que está iniciando na dermoterapia capilar, porque através desse curso você começa a entender como funciona o primeiro processo do nosso atendimento, que é ter uma boa avaliação para que a gente tenha um diagnóstico certeiro e consiga, através dele, tratar de fato as patologias. Tá, então depois dá um pulinho lá, quem não tiver o link ou ainda não conhece a plataforma do Induca, é só mandar no nosso grupo VIP que a gente encaminha o link diretamente para vocês, tá bom? Bom, então vamos dar início à nossa aula de hoje, onde eu vou abordar sobre a tricoscopia, a avaliação física e também a avaliação através do tricoscópio, para que a gente consiga então entender melhor esse processo até o ponto de chegarmos ao diagnóstico. Então, tricoscopia. O tricoscópio, né, é o aparelho que nós utilizamos, que é uma lente de aumento, para que a gente consiga, de fato, visualizar essas estruturas da pele, conseguir enxergar de uma forma aumentada a unidade folicular, para conseguir perceber o que nós temos ali que não está em acerto, né? E só olhando a olho nu, a gente não consegue, de fato, enxergar alguns detalhes que, através da tricoscopia, nos é dada. Quando usada com esse propósito, o aparelho, ele faz, então, esse aumento, né, da nossa pele, das nossas estruturas, para que a gente consiga mesmo verificar o que possivelmente está acontecendo ali naquela unidade folicular. A gente vai conseguir observar ósseos vazios, ósseos com inflamação, como está a condição tecidual, se está mais inflamada, se está mais em homeostasia, como que está esse filme hidrolipídico. Então, uma série de detalhes que nos será dada através da tricoscopia. Estruturas a serem avaliadas. As hastes, né? Nós também conseguimos, através do tricoscópio, visualizar algumas disfunções no fio de cabelo. Os ósseos foliculares, que a literatura traz como DOTS também, em abreviação. A epiderme peri-interfolicular e as estruturas vasculares. O que seria um cabelo normal, né? Caracteriza-se pela homogeneidade na forma e na cor, com menos de 10% de fios velos, ou seja, aquele fio fininho, né? Nós não podemos ter numa mesma região mais que 10% de fios velos, porque isso já caracteriza o início de uma patologia, de 1 a 2 fios por unidade folicular e também fibras lisas paralelas ao eixo longo do cabelo. Vão estar presentes também nesse tecido, quando ele estiver saudável, vasos em ganchos, que são capilares na derme papilar, e ramificados, vasos de maior calibre do plexo vascular suprapapilar. Os ósseos foliculares podem também ter alterações sugestivas de determinadas doenças, sendo a sua avaliação baseada na cor. Pretos, cabelos fraturados, destruídos ao nível do couro cabeludo. Exemplo, alopecia areata, celulite dissecante, tinea capitis e tricotilomania. Tanto quando a gente fala fios cadavéricos, né, lá na tricoscopia, quando a gente tem um quadro de areata, que ele se apresenta mesmo como um pontinho preto. Amarelos. Quando a gente observar na tricoscopia essa cor mais amarelada, significa presença de material queratino sebáceo, né, que é muito comum em alopecia androgenética, onde nós vamos ter glândulas sebáceas intactas adjacentes a folículos miniaturizados. Mesmo que eu não tenha mais a produção de um fio, eu vou ter secreção de sebo. No lúpus eritematoso discoide também, e na alopecia androgenética, como eu disse. Pode passar? Pontos brancos, clássicos, grandes e irregulares, correspondem à fibrose periofolicular nas alopecias cicatriciais, que é muito comum de encontrarmos em quadros de alopecia frontal fibrosante ou líquen plano pilar, por exemplo.
Pontos vermelhos significa infundíbulo dilatado, circundado por vasos dilatados e extravasamento de eritrócitos, que são as hemácias, típicos do nosso lúpus eritematoso discoide. Pode passar? Cinzentos ou azul acinzentados, vocês já devem ter se deparado muito com essa aparência folicular em casos de frontal fibrosante, em casos de alopecia senil. Alguns casos também de lúpus, a gente verifica esse sinal, né, que é a presença de melanófagos na derme papilar, típicos das sobrancelhas na alopecia fibrosante frontal, por exemplo. Epiderme peri-interfolicular. Então, a gente tem algumas aparências, né, alguns sinais clínicos que nos dizem algumas questões em relação ao que pode estar acontecendo. Porque quando a gente junta desde a anamnese, a tudo que observamos na avaliação física, aos sinais clínicos, aos sintomas, aos achados da tricoscopia, nós conseguimos ter um diagnóstico mais assertivo. Por isso que a gente reúne todas essas informações a fim de conseguir mesmo encontrar o que realmente está acontecendo, para então escolher as ações de tratamento e elaborar um protocolo personalizado. Em relação à descamação, muitas vezes ela pode ser difusa, que aí é comum em quadros tanto de dermatite atópica como de dermatite seborreica. A caspa mais branca, aquela descamação mais esbranquiçada, é muito característica de psoríase, do lúpus e também de quadros de xerose. E quando está amarela, aí é mais característica da dermatite seborreica, principalmente do lúpus eritematoso. Quando nós temos a descamação periofolicular de cor branca, é muito característico de um quadro de líquen plano pilar. Quando está mais amarela, de uma foliculite decalvante. Forma do arranjo das escamas. Quando ela está mais tubular, é muito assim, próximo a um diagnóstico de líquen plano pilar. Tubular com formação de colarete é muito característico de foliculite decalvante. E aí nós vamos ter também a cor, né? Algumas cores são apresentadas na tricoscopia, nos achados tricoscópicos. Quando a gente tem a cor castanho, né, hiperpigmentação em favo de mel, é normal, né? Isso é que devido à exposição solar, em alguns casos gera. A gente tem, aí entramos para periofolicular, que é o sinal peripilar, que é muito comum da androgenética e do eflúvio telógeno. Nós temos também focal, que aí em casos de lúpus e também de queratoses actínicas. Branco, quando a gente encontra essa pele mais esbranquiçada, muito característico de uma alopecia cicatricial ou do descolamento epidérmico, que é, a gente tem até edema, aquele couro cabeludo que a gente toca e as pessoas brincam e falam que tá fofo, né? Muito característico nesses quadros. Quando a gente encontra também na tricoscopia a cor mais rosa, áreas em cor de gelado de morango, né, fibrose inicial nas alopecias cicatriciais. Então, é aquele início do processo inflamatório que, quando não controlado, pode levar a uma alopecia cicatricial. Amarelo, que geralmente em casos, né, a gente tem umas pústulas que esse amarelo é sebo com resto de bactéria, com resto de células de defesa, muito comum em quadros de foliculite. Vermelho, que a gente fala de eritema, vermelhidão, já é por causa de processos inflamatórios, de extravasamento sanguíneo, de erosão, anomalias vasculares. E azul violáceo, muito comum no líquen plano pilar e no lúpus eritematoso discoide.